Palavra de Deus para nós hoje, o Salmo de número 124. Palavra de Deus, Salmo de número 124. O Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de lê-la. E ela tem sido instrumento na mão do Teu Santo Espírito, inspirado pelo Teu Santo Espírito para chegar até nós. Nós te agradecemos por esse recurso de fé, para caminharmos até estarmos, Senhor Deus, na Tua presença. Obrigado porque ela tem sido usada para consertar o nosso caminho, nossa trilha, até chegarmos aonde deveremos chegar. No realizar da Tua vontade, Senhor, podemos ver a Tua mão operando, como o Senhor é misericordioso e gracioso para conosco. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza que vem da Tua palavra, iluminados pelo Teu Santo Espírito, podemos recebê-la e guardar em nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque temos esse recurso e isso nos dá uma vitória para uma caminhada em Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, os salmos são instrumento de Deus para a edificação da sua igreja. Tanto quanto no Antigo Testamento, o Novo Testamento são palavra de Deus. O salmo em particular são textos que foram usados pelo povo de Deus, Antigo Testamento, para louvar ao Senhor, exaltá-lo. Então, a igreja Antigo Testamento, povo de Deus, Antigo Testamento, Israel, usava esse texto com o objetivo de adorar e de glorificar a Deus na sua caminhada. São 150 poemas escritos para ser cantados. Em 1000 anos foram escritos por muitos autores, e esse salmo que lemos é um salmo de Davi. Esse livro se divide em 5 volumes, assim como o Pentateuco, se divide em 5 volumes, e esse volume propriamente, do capítulo 120 ao capítulo 134, são chamados os cânticos de romagem. É o momento exato onde o povo de Deus caminhava rumo a Jerusalém para as suas festas anuais. E ali entoavam ao Senhor cânticos de romagem até chegar ao templo. Esses salmos são a caminhada do povo de Deus no Antigo Testamento para a adoração, para a glorificação de Deus. Uma contrapartida, ele é a nossa caminhada para Nova Jerusalém, para chegarmos até a eternidade. E há um paralelo aqui entre esse grupo de irmãos no Antigo Testamento e a igreja vivendo o tempo presente, até chegarmos na glória a Jerusalém celestial. É necessário que nós tenhamos a mesma visão desses irmãos que passaram por um tempo onde tinham que caminhar até chegar
ao centro da vontade de Deus, a adoração. Queridos, esse salmo nos chama a atenção porque Davi está falando a respeito das dificuldades dessa caminhada. E essa caminhada não está sendo fácil para o povo de Deus. É uma caminhada cheia de perigos. E o texto fala que laços de morte me cercaram. E nessa caminhada, o rei Davi descobre que ele tem que passar por ciladas, por perigos, até chegarmos na glória. O povo de Deus haverá de passar por perigos. Muitas armadilhas existiam para o povo de Deus nesse percurso. E essas armadilhas eram para capturar o povo de Deus, escravizar o povo de Deus. Muitas ciladas se armavam contra o povo de Deus. Era um tempo de muita perseguição, de guerra, de luta, de disputa, de roubo. E o povo de Deus tinha que caminhar até Jerusalém para adorar ao Senhor nas suas festas anuais. Nem sempre, queridos, nós temos discernimento para perceber o perigo que está à nossa volta. E Davi sabe disso, é um homem experiente. As armadilhas são invisíveis. Na caminhada para Jerusalém, há muitas armadilhas e elas não são tão fáceis de descobrir. O inimigo é especialista em armar armadilhas. Ele vai fazer exatamente no lugar e no momento onde nós estejamos mais vulneráveis, diz Davi, Antigo Testamento, ao povo. Eles deviam se preparar porque esses laços eram laços mortais. Muitos que corriam bem e de longe agora vão. Eram laços que matavam, que colocavam a pessoa numa situação onde ele não tinha como fugir. Esses laços tinham a capacidade de dispersar o povo de Deus, fazer com que eles se distraíssem pela caminhada, e os distraídos eram facilmente alvo destas armadilhas. Queridos, o laço de morte é o pecado, é a capacidade que nós temos de fazer aquilo que agrada a nossa carne. E a contraposição, a nossa realidade aqui no Novo Testamento, o pecado tenazmente nos assedia. Ele promete satisfação e dá a culpa. Ele promete liberdade e dá a escravidão. Ele promete vida e traz a morte. E se tem algo que o cristão deve cuidar, e cuidar muito bem, é da sua relação com o pecado, aquilo que desagrada a Deus. Rei Davi está falando isso para o povo no Antigo Testamento. Olha, vocês têm uma caminhada até Jerusalém, ali teremos as grandes festas, mas tomem muito cuidado nessa caminhada. Essa caminhada é uma caminhada onde muitas armadilhas e muitas ciladas sobrevirão sobre nós, roubadores, pessoas com outros interesses que não sejam o seu bem, irão lhe abordar para lhe matar, para lhe destruir. E o texto que nós lemos hoje fala exatamente disso. Ele fala a respeito da possibilidade de nós chegarmos à Nova Jerusalém. E o texto fala que somente Deus nos liberta. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O povo de Deus tem um recurso único, a intervenção única e necessária, que é a presença de Deus ao nosso lado. Há um livramento, há uma intervenção divina em nossas histórias. Todos nós chegamos até aqui porque Deus mesmo assim propôs para nós.
Deus nos liberta, Deus é o nosso livramento. O povo de Deus só vem até a igreja porque foi liberto do poder do pecado sobre as suas vidas. E hoje mesmo aqui já confessamos as nossas falhas, nos arrependemos delas. Deus nos liberta, nós estamos livres, diz o texto. O povo de Deus está livre para ir a Jerusalém. Deus está ao nosso lado, queridos. Mesmo que homens venham contra nós. E hoje em dia, queridos, não há mais os roubadores, mas há os discursos que colocam em nossa mente muitas possibilidades de caminhar nesse mundo. Há muito discurso e pouca palavra. Há muita conversa e pouco entendimento. A igreja hoje não tem um perigo porta fora, a igreja hoje tem um perigo porta dentro, porque muitos se propuseram a fazer discursos em nome de Deus para a sua única glória. Nós não podemos passar desapercebido, nós devemos vigiar constantemente, porque o caminho para Jerusalém celestial é um caminho que exige muita atenção. Você embarca em uma conversa e você está fora do arraial de Deus, e fora da mesma romagem. Você está caminhando em direção a Jerusalém e vem uma conversa mole e você caminha junto, e essa conversa mole vai te levar em outra direção, que não será Jerusalém. Isso está muito fácil para nós hoje, queridos, com o advento da informação multiplicada. Você pode ouvir o que quiser, a hora que quiser, do jeito que você quiser. E a palavra deixa de ser referência, e o que passa a ser referência é o discurso, é a conversa, é o ensino mole, ou regras sobreestabelecidas. A sua fé está na mão de homens e não na mão de Deus. E isso hoje é muito fácil de acontecer, porque a gente tem acesso a qualquer discurso. A palavra não é mais referência, mas o discursador é a referência. E quando o discursador é a referência, ele te leva à direção que ele quer. Precisamos de Deus para estarmos livres. Diz o texto, e nós nos vimos livres. O que é ser livre nesse contexto, querido? Só Deus fala ao meu coração. Não é o discurso, não é a oratória, não é o belo sermão, não é o lindo livro, não é o maravilhoso curso. Só Deus fala ao meu coração. Na fé cristã e na caminhada cristã eu aprendi algo muito importante. Quando Deus tem algo a me falar, Ele vai me falar pessoalmente. Não vai ser no discurso, não vai ser na conversa, vai ser no meu quarto, com a minha porta fechada e a minha Bíblia aberta. Na caminhada cristã, aprendi algo muito importante. Isso foi muito bom para mim, como pastor. Nenhuma conversa e nenhum discurso me dizem nada de Deus. Só quando eu entro no meu quarto e fecho a minha porta, desligo tudo e fico com a minha Bíblia, e aí Deus haverá de falar comigo. Se Ele não falar, é porque Ele não tem nada a dizer, e eu vou tocar a minha vida na liberdade que Ele me deu.
Deus está ao nosso lado, irmãos, e nós não precisamos de nenhum discurso para ouvir o que Deus tem a dizer. Segundo lugar, Deus nos livrará do perigo, verso de número 6. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. E aqui é a cena do grande leão, querendo nos engolir, né? Então é a cena do grande perigo, né? Onde você está diante de uma fera, e aquela fera tem muito mais poder do que nós mesmos. Ela nos engole com facilidade, ela é muito mais ágil que nós, e assim é o pecado nas suas artimanhas, que tenazmente nos assedia constantemente, para nos tirar no caminho da romagem, para adoração a Deus. E esse caminho que nós temos que trilhar, haverá de vir muitas feras querendo nos devorar, nos engolir, a nossa capacidade mental, de entendimento, a nossa lógica racional há de nos conduzir em direção a algum pensamento, e esses pensamentos não são pensamentos de Deus, e esses caminhos não são caminho de Deus. Podemos ser engolidos por tais. Há pessoas muito hábeis, com muitas articulações, atacando os nossos pensamentos, e os nossos quereres, e as nossas vontades. Quantas vezes você já não embarcou numa ideia, e quando você viu, falou, eu estou numa grande furada, e fui engolido por ela. Pois bem, quando você descobrir que você está numa grande furada, você vai olhar para Deus e vai ver que bendito é o Senhor que me livra desse perigo. É Deus que vai intervir. E fique esperto, meu querido irmão, essa é uma hora excepcional. Deus vai te libertar novamente e novamente das garras do pecado, e nós vamos caminhando, sendo libertos por Deus das garras do pecado, até chegarmos na glória. Não é porque você é bom, não é porque o discurso é bom, não é porque a companhia é boa, é porque é Deus quem intervém. E não é só para você, é para você e para a sua família, porque Deus é um Deus de família. Deus não chamou só você para a glória, mas Ele chamou você e todos os seus para estar na sua presença. E essa escolha não foi nossa, mas foi dEle. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos justificou e Deus nos glorificou, e foi o próprio Deus que providenciou tudo isso. Ele nos livrou de qualquer perigo, porque Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho por nós. É Deus quem nos trará livramento. Se você quiser se livrar das garras do leão, só por Deus. Davi fala disso com muita propriedade, né? Ele já teve algumas lutas com animais ferozes. Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Ele conhece todas as feras, porque Ele mesmo as criou. E na graça de Deus, queridos, não há recurso humano, só há recurso divino. Você vai se esforçar, você vai se agarrar o leão, você vai agarrar na juba dele, e você vai ser um grande lanche para o início da alimentação daquele dia, daquela fera, se Deus não estiver livrando você do perigo. Os seus braços não o vencerão. Não brinque com o pecado. Não chegue perto dele. A satisfação, a liberdade e a vida que ele prometem podem ser muito atraentes para o tempo presente. Mas para aqueles que estão caminhando em direção a Jerusalém celestial, a culpa, a escravização
e a morte. O povo de Deus não pode ser um pássaro capturado. Nós somos livres. Nós não abraçamos nenhum discurso. Nós não nos apaixonamos por ninguém. Nós temos Deus e é Deus quem nos livra do perigo. Você não precisa de nada e de ninguém, porque você tem a Deus como seu socorro. Diz o verso seguinte: Deus nos socorre em todas as adversidades. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse nome que está acima de todo nome, e pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Queridos, é Deus quem te livra no poder do nome dEle mesmo, o nome excelso, o nome glorioso. Não há nenhum outro nome que substitua esse nome. Não se abrace com ninguém, fique somente com Deus. Os perigos de hoje não estão porta fora, os perigos de hoje estão porta dentro. A conversa de hoje, problema não está porta fora, eles até estão olhando para nós. Puxa vida, como é que eles podem ser tão divisionistas, tão centrados nas suas próprias ideias, incapazes de fazer algo para a glória de Deus, mas somente para a glória de homens? Se firme somente em um único nome, não há outro nome para nos firmarmos, queridos irmãos. Esta é uma cilada e uma armadilha que a igreja está propondo à própria igreja para sermos pássaros capturados. E diz o texto, né, que Ele é o Criador dos céus e da terra. O Salmo 120 diz: a minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve, e me livra de todos os males. O recurso para aqueles que estão vivendo o tempo presente em Cristo Jesus, Antigo Testamento, era andarem juntos. Ninguém se separava do grupo. A estrada era longa, muitas vezes caminhando durante a noite. E o segredo está em estarem juntos, unidos. Ninguém se apartava do grande grupo, todos caminhavam juntos até chegar na terra prometida e no local de culto, de adoração, onde Deus deveria ser adorado e deveria iniciar a grande festa. Deus está ao nosso lado, queridos. Deus nos livra de todo perigo. Deus é o nosso socorro em toda adversidade. Veja que as divisões do sermão só apontam para Deus, não apontam para mais ninguém. E o próprio Deus se identifica aqui como o único que pode nos trazer livramento. Diz o texto, e nós nos vimos livres. Somos pássaros livres. Voamos na direção que Deus quer. Nós temos todo o céu e toda a terra para viver. Nós não precisamos de gaiolas. Nós não precisamos de quem nos alimente, porque é o próprio Deus que nos dá o mantimento. O Senhor está do nosso lado. Nele a gente pode confiar. O Senhor nos livra de todo perigo, mesmo que estejamos na tempestade, e lá podemos andar.
O Senhor nos socorre na adversidade. E ainda que a figueira não floresça, nem haja campo, não haja campo na vide, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, o Senhor Deus é o meu cântico, a Ele glórias eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra.